Enquanto analistas ocidentais comemoram o que chamam de fraturas dentro do BRICS, 4 navios indianos transportando GLP acabaram de sair em segurança do Estreito de Hormuz. Um novo aplicativo de pagamentos em blockchain está ameaçando enterrar o dólar. O café etíope está triplicando suas exportações para a Rússia e Nova Delhi está preparando a cúpula do BRICS mais importante da história. A narrativa dominante é que o BRICS está se desfazendo, mas a verdadeira história é outra. O BRICS acabou de mostrar ao mundo exatamente como uma nova ordem opera sob pressão. Vou explicar por que isso é importante para o poder do BRICS. Eu sou Anastácia, do Think BRICS. Nós estudamos geopolítica não apenas para entender o mundo, mas para nos tornarmos pessoas mais perspicazes e informadas, capazes de ajudar os outros a enxergar além do barulho. Porque toda semana as manchetes dos jornais dizem uma coisa, enquanto o fluxo de informações e os fatos contam uma história diferente. Vamos juntos preencher essa lacuna. Hoje vamos destacar 4 desdobramentos importantes dos BRICS na última semana. Primeiro, a reunião ministerial de maio, como a Índia está transformando o maior teste de estresse dos BRICS em sua maior prova de resiliência. Segundo, o caminho dos BRICS em Hormuz, como a Índia conseguiu trazer 4 navios cheios de GLP em segurança para casa sem um único soldado. Terceiro, desafio da desdolarização. Por que um aplicativo de blockchain e 56% das reservas são mais perigosos para Washington que qualquer exército? 4. O impulso dos BRICS na África, o aumento de 435 milhões de dólares no comércio da Etiópia e Angola batendo a porta do NDB. Vamos mergulhar nesse assunto. Em meados de março de 2026, a Índia, presidindo os BRICS, enviou convites formais para uma reunião de ministros das relações exteriores em maio. Esse encontro é o aquecimento estratégico para a 18ª a cúpula dos BRICS, prevista para acontecer em Nova Delhi, de 9 a 13 de setembro de 2026. As datas ainda precisam ser confirmadas, mas só a lista de convidados já diz tudo. Vladimir Putin, Xi Jinping e líderes do Brasil, África do Sul, Egito, Etiópia, Indonésia, Irã e Emirados Árabes Unidos, todos sob o mesmo teto, em uma cidade que se recusa a tomar partido. Agora, a mídia ocidental concentrou-se na tensão entre 2 desses nomes, Irã e Emirados Árabes Unidos, após o assassinato do líder supremo iraniano Khamenei, em 28 de fevereiro. A região está, para dizer o mínimo, longe de estar calma. E sim, elaborar uma declaração conjunta que satisfaça tanto Teherã quanto Abu Dhabi é difícil. Mas aqui está o que a grande mídia deixou passar. Tanto o Irã quanto os Emirados Árabes Unidos ainda estão vindo para Nova Delhi. Ainda estão sentados à mesma mesa, pessoalmente, não online. Isso não é um sinal de fraqueza. Esse é exatamente o objetivo do BRICS. A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, disse que a reunião de maio vai proporcionar, e eu cito, uma boa oportunidade para uma discussão aprofundada sobre questões atuais e oportunidades de ação conjunta. O G7 exige alinhamento ideológico? O BRICS opera por consenso. O bloco tem 10 países membros, cada um com interesses nacionais distintos. O modelo não exige unanimidade, exige diálogo, e diálogo sob a maior pressão geopolítica dos últimos anos é exatamente o que está acontecendo. A cúpula de setembro não é apenas um evento do calendário, é uma declaração de que o mundo multipolar tem uma casa institucional, e essa casa está em Nova Delhi. Você entendeu isso? Porque agora a história real fica ainda mais concreta. Vamos falar sobre o Estreito de Hormuz, que tem 21 milhas de largura em seu ponto mais estreito e cerca de 20% do petróleo mundial passa por ele todos os dias. Após a escalada da guerra na Ásia Ocidental, o Irã restringiu o trânsito pelo estreito para, e essas são as palavras exatas deles, nações amigas. China, Rússia, Iraque, Paquistão e Índia foram nomeados como parceiros que respeitam a soberania iraniana. Isso deixou aproximadamente 20 navios mercantes com bandeira indiana transportando petróleo, gás natural e GLP, gás liquefeito de petróleo, efetivamente presos. Agora, vamos recuar um pouco. Qual é o verdadeiro poder de barganha aqui? O manual tradicional do Ocidente, nesse cenário, tem uma jogada: coalizão militar, ameaça de força e o implícito abra a rota, ou nós abriremos para você. Em 2026, esse manual tem um custo.
15. Tropas dos Estados Unidos feridas nos ataques regionais e uma economia global que está, entre aspas, assustada. Índia jogou um jogo completamente diferente. Nova Delhi enviou ajuda humanitária para Teherã. Não dinheiro, não armas, mas remédios, medicamentos que salvam vidas, como um gesto do que o aparato de política externa deles chama de laços civilizacionais entre as duas nações. O ministro das Relações Exteriores, Jai Shankar, conversou com seu homólogo iraniano meia dúzia de vezes. O primeiro-ministro Modi falou diretamente com o presidente iraniano. O resultado? 4 navios carregados com GLP saíram do estreito em segurança e chegaram aos portos indianos, por trás das manchetes. Isso é uma verdadeira aula de como a diplomacia ao estilo dos BRICS funciona na prática, para cada nação do sul global. Ao assistir isso acontecer, o contraste não poderia ser mais evidente. O Ocidente oferece tropas terrestres e cabines tal. Os BRICS oferecem diálogo, remédios e o fluxo seguro de energia. Se você está achando essa análise útil, e eu acho que está, inscreva-se no canal. Isso literalmente informa ao algoritmo do YouTube que esse tipo de análise é importante. Se quiser nos apoiar ainda mais, pense em enviar um Super Thanks ou fazer uma doação. Os links estão na descrição. Vamos voltar às notícias. Quem realmente se beneficia do modelo diplomático dos BRICS e como se paga por uma nova ordem mundial? Em julho de 2025, Donald Trump emitiu o que analistas chamaram de fátua comercial, ameaçando tarifas de 100% para qualquer nação que tente minar o papel do dólar americano como moeda de reserva global. Palavras fortes. Agora veja o que aconteceu mesmo assim. A Índia tem fechado mais negociações de petróleo com Rússia e Irã usando moedas locais, como o yuan chinês e o dirham dos Emirados Árabes Unidos. Essa mudança se acelerou diretamente após 2022, quando as sanções ocidentais demonstraram o quão vulneráveis aos bloqueios econômicos os mercados emergentes dependentes do dólar realmente são. De 70% caiu para 56% em 2 décadas, e a dívida nacional dos Estados Unidos já ultrapassou 39 trilhões de dólares americanos. Mas esse é o desenvolvimento que poucos analistas ocidentais comentam. No terceiro Smart Cities Forum em Nova Delhi, realizado há poucos dias, Índia e Rússia apresentaram ao mundo o aplicativo BRICS Pay. O BRICS Pay é um sistema de pagamento em blockchain criado para transações transfronteiriças instantâneas entre membros do bloco. Ele integra o Pix do Brasil, o SPFS da Rússia e o UPI da Índia em uma única ponte financeira sem interrupções, eliminando a necessidade do SWIFT e, consequentemente, eliminando uma das armas econômicas mais poderosas de Washington. Isso reflete o que o BRICS começou a construir após 2022, a construção silenciosa e metódica de uma infraestrutura financeira imune à pressão do Ocidente. O que antes era apenas uma teoria, e se o Sul Global simplesmente optasse por sair? Agora é um aplicativo sendo demonstrado em um fórum de cidades inteligentes? E há um contexto aqui. A missão de cidades inteligentes da Índia concluiu 94% de suas iniciativas planejadas, com mais de 1,5 trilhão investidos. Integrar o BRICS Pay nessa arquitetura urbana não só torna essas cidades tecnologicamente avançadas, mas também as torna economicamente soberanas. O acordo informal do petrodólar com a Arábia Saudita está terminando. Os bancos centrais ao redor do mundo agora estão mantendo mais ouro do que títulos do Tesouro dos Estados Unidos. A desdolarização não está chegando, ela já está aqui. Se você quer entender onde o impulso dos BRICS está crescendo mais rápido, olhe para a África. A Etiópia é membro dos BRICS há apenas 3 anos. Em 2025, o comércio bilateral da Etiópia com a Rússia disparou para mais de 435 milhões de dólares americanos, quase triplicando os números do ano anterior. As exportações de café etíope para a Rússia, sozinhas, saltaram de 46 milhões para 123 milhões de dólares americanos. A Rússia, em contrapartida, está enviando fertilizantes e equipamentos de energia, insumos que uma economia agrícola em desenvolvimento realmente precisa para se industrializar, mas isso vai além do comércio. Durante conversas de alto nível em Addis Abeba, no dia 26 de março, foram firmados acordos para estabelecer instalações de manufatura russas dentro das zonas econômicas especiais da Etiópia. O foco é a transferência de tecnologia nos setores farmacêutico, de tecnologias não tripuladas e de equipamentos de energia.
Esse é o modelo: não empréstimos com condições, não ajuda com exigências, mas sim transferência de tecnologia e produção conjunta em solo etíope. E a onda está se espalhando. No dia 25 de março, a ministra das Finanças de Angola, Vera Davis de Souza, se reuniu com a presidente do novo Banco de Desenvolvimento, Dilma Rousseff, em Xangai. Rousseff posicionou o NDB explicitamente como, abre aspas, uma alternativa estratégica para o financiamento de infraestrutura no sul global. Angola está agora sendo ativamente incentivada a aderir formalmente ao Banco dos BRICS, tendo acesso a financiamento para o desenvolvimento sem condições, que não vem acompanhado das medidas de austeridade típicas do FMI. E então houve uma votação na Assembleia Geral das Nações Unidas. 123 nações do Sul Global votaram para condenar formalmente o tráfico transatlântico de escravos como o crime mais grave contra a humanidade e pediram justiça reparatória. Os Estados Unidos, Israel e Argentina votaram contra. A Europa se absteve, a justificativa de Washington. A escravidão, e quero ser precisa aqui, não era um crime na época, devido à ausência de uma legislação internacional. Para 123 nações do outro lado daquela votação, isso não foi uma nota de rodapé, foi uma confirmação civilizacional. O BRICS fala a linguagem da humanidade em primeiro lugar, o Ocidente cada vez menos fala essa linguagem. Se isso continuar, e o impulso institucional sugere fortemente que deve se estender pelos próximos 12 a 24 meses, até o final de 2027, a cúpula de Nova Delhi terá estabelecido um roteiro oficial para a arquitetura financeira do BRICS. O sistema de pagamentos estará operacional em pelo menos 6 economias dentro do bloco. Angola e mais 2 ou 3 países africanos devem garantir vaga no novo Banco de Desenvolvimento. E a participação do dólar como moeda de reserva? Ela vai discretamente cair para cerca de 50%. Quem ganha? A trajetória de desenvolvimento do Sul Global acelera. A credibilidade institucional dos BRICS se fortalece, passando da percepção para a infraestrutura. A Índia assume seu papel como a articuladora diplomática indispensável do bloco. O que o dólar perde é a alavancagem estrutural sobre energia e corredores comerciais. A base da política externa dos Estados Unidos desde 1973 continua a se desgastar silenciosamente sem que nenhuma cúpula declare isso abertamente. Deixe-me juntar tudo isso. Esta semana, 4 navios trouxeram GLP em segurança para casa através de um comércio hostil com medicamentos, não mísseis. Um app de blockchain começou discretamente a desmontar a arquitetura de dependência do dólar. Um acordo de fabricação foi assinado em Addis Abeba que nenhum veículo ocidental cobriu e 123 nações votaram. Isso mostrou exatamente onde está agora o centro de gravidade moral do mundo. Nada disso fez barulho, nada disso saiu na primeira página. É assim que a mudança estrutural funciona. Ela raramente se anuncia, ela se acumula, se intensifica e então, um dia, o mundo que você achava que entendia já se tornou outra coisa. BRICS não é, no seu cerne, uma história sobre governos, cúpulas ou moedas. É uma história sobre pessoas, bilhões delas decidindo que vale a pena construir desenvolvimento, dignidade e autodeterminação. Então, a pergunta que vou deixar para vocês não é sobre o BRICS. É mais simples do que isso. O que você está construindo? E a quem isso serve? Pense nisso. Obrigada por assistir.